A aula pública Ópera Mundi de hoje discute a legalização do aborto. Neste programa, gravado no Bosque do Campus da Unesp em Bauru, quem fala sobre o assunto é Nalu Faria, psicóloga e líder da Marcha Mundial das Mulheres. Todos os anos, 46 milhões de abortos são realizados no mundo todo. Uma média de 60 mil por dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase a metade dos procedimentos são feitos de forma insegura, o que resulta na morte de 70 mil mulheres por ano. Mas aborto não é apenas uma questão de números. Envolve fatores sociais e culturais. De um lado, grupos religiosos e entidades anti-aborto defendem a proibição, sob o argumento de que interromper a gestação é um atentado à vida. Do lado oposto estão grupos que tratam a questão como problema de saúde pública e como direito de escolha das mulheres. Além disso, dados mostram que quem sofre mais com a proibição é a população mais pobre do planeta, justamente onde a prática é ilegal. Mas afinal, por que é necessário debater a legalidade do aborto? Nós vamos começar essa aula pública justamente tratando do que no movimento feminista, que é o principal setor que defende a legalização do aborto, entende por legalização do aborto. No movimento feminista, e que é incorporado por outros setores, trata-se justamente da descriminalização do aborto e na regulamentação da prática do aborto no serviço público. Isso significa, então, alterar radicalmente a legislação que tem no Brasil hoje, onde o aborto consta do Código Penal. Evidentemente, tem outras posições, mas a posição majoritária no movimento feminista é essa. E nós vamos agora tratar um pouco mais dessa realidade que já foi tratada na reportagem, justamente falando que 97% dos abortos acontecem nos países chamados pobres em desenvolvimento, ou seja, nos nossos países. E também nós sabemos que o aborto acontece em todas as classes sociais. Não é uma questão de informação, não é uma questão só de acesso ao método anticonceptivo. Justamente porque os métodos falham, porque muitas vezes as mulheres fazem relações sexuais forçadas, porque muitas vezes o parceiro não quer usar a camisinha. E também pelo que é a complexidade da maternidade na vida das mulheres numa sociedade patriarcal e machista que coloca a maternidade como a principal função não é uma boa palavra, mas como o principal lugar das mulheres e que inclusive atrela o modelo de feminilidade que é construído hoje na sociedade a esse tema. A primeira questão é que o fato do aborto ser crime não impede que as mulheres façam aborto. O aborto é uma prática milenar. Nem sempre ele foi um crime, nem sempre ele foi assunto da igreja, nem sempre ele foi assunto dos médicos, até porque eles ainda não existiam. Era um assunto de mulheres. E as técnicas na antiguidade que as mulheres usavam para fazer o aborto era de conhecimento das mulheres. Ao longo da história foi mudando como o aborto é tratado e também as interferências, justamente numa sociedade que cada vez mais aprofunda os mecanismos de controle do corpo e da sexualidade das mulheres. Muitas vezes, para nós, que já não vivemos mais, por exemplo, o tabu da virgindade, as questões da obrigação da castidade, podemos pensar que esse controle sobre o corpo acabou, mas não acabou. O corpo das mulheres continua sendo considerado um corpo inadequado, deformado, que precisa de correção, que ele só está bem se ele está cumprindo essa função da maternidade. Mas, ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia, 46% das mulheres que realizam aborto, segundo a pesquisa da Fundação Perseu Abramo e SESC, sofrem algum tipo de violência hospitalar, no sentido quando chegam ao hospital de serem xingadas, de serem maltratadas. É um tratamento de desqualificação e de não reconhecimento do direito das mulheres e sempre vinculando a
a ideia de que se ela fez sexo, ela tem que aguentar as consequências. E é importante também saber que os métodos que as mulheres usam hoje, e o aborto inseguro, que é responsável pela terceira causa de mortalidade materna no Brasil, as mulheres usam, em primeiro lugar, o que elas chamam do remédio, que é o misoprostol. O segundo são as clínicas, que é em torno de 25%. Mas ainda, o restante são ou remédios caseiros ou acesso às curiosas e parteiras. E isso traz para as mulheres não só a mortalidade, mas também uma situação de morbidade. Por exemplo, 25% da esterilidade nas mulheres é em decorrência de um aborto mal feito. Então, por que os setores, como o setor feminista, que defendem a legalização do aborto, diz? Primeiro, isso, que a maternidade não tem que ser tido como um destino em função da biologia das mulheres, que a maternidade tem que ser uma decisão e uma escolha. Ao mesmo tempo que as mulheres também têm direito à sexualidade. E para que as mulheres possam ter direito pleno à sexualidade e ao seu desejo, é claro que nós temos não só que sair da armadilha do que é a norma heterossexual e heteronormativa e, portanto, defender a sexualidade lésbica, mas também para as mulheres que são heterossexuais o direito de exercer a sua sexualidade separada da reprodução. E, nesse caso, o aborto é fundamental para concretizar essa possibilidade das mulheres do acesso livre à sexualidade, mas não só, também para que as mulheres possam definir o seu projeto de vida independente da maternidade como um destino e que a maternidade seja uma decisão e uma opção. E é importante a gente remarcar aqui que, geralmente, quando as mulheres abortam, se diz que é um ato de irresponsabilidade, que estão negando o destino natural delas. As feministas consideram o contrário, que é justamente quando uma mulher aborta é porque ela se perguntou se ela tem condições naquele momento de ser mãe, pelo que significa a maternidade, que é algo para toda a vida, que interfere no conjunto da sua vida e também como essa gravidez chega, ela tem diferentes repercussões para as mulheres. Hoje, para nós, a legalização do aborto é sim uma questão de saúde pública, é sim uma questão de defesa das mulheres pobres, das mulheres da classe trabalhadora, das mulheres negras, das jovens, das camponesas, que são aquelas que sofrem mais o impacto do aborto inseguro, porque na hipocrisia da nossa sociedade, o mercado resolveu para aquelas que têm dinheiro. E nós sabemos que hoje nós temos uma conjuntura extremamente difícil, como a reportagem também nos mostrou, de um avanço das forças conservadoras e, com certeza, um elemento fundamental nesse debate é a gente reivindicar a laicidade do Estado. E isso é, inclusive, um princípio básico da República, porque a religião deve ser uma questão de fórum íntimo e nem o Estado, nem os médicos, nem a igreja, nem os homens devem decidir para as mulheres. São as mulheres que devem decidir. Claro que numa relação de casamento, de namoro, se tem uma gravidez, é bom, é desejável que a decisão para um aborto seja compartilhada. Mas se há divergência, se o homem quer e a mulher não quer a gravidez, a decisão tem que ser dela, porque isso é fundamental para a sua autonomia. A aula pública volta daqui a pouco. No próximo bloco, Nalu Faria responde a questão do correspondente do Ópera Mundi no Chile. A aula pública está de volta. Nesta segunda parte do programa, Nalu Faria responde a questão do correspondente do Ópera Mundi no Chile. Em dezembro de 2012, o presidente José Pepe Mujica promulgou a lei que não só despenaliza o aborto, como também inclui o procedimento no sistema público de saúde do Uruguai. Uma mulher uruguaia que vai a um hospital público pedindo para fazer um aborto precisa passar primeiro por uma equipe multidisciplinária que contém um médico, um psicólogo e um assistente social. Essa equipe multidisciplinária, ela não é obrigatória em todos os casos. Claro que em uma gravidez que tenha risco para a saúde da mulher ou para a saúde do bebê, os próprios médicos, sugerem que ela faça o aborto, e em caso de gravidez por tema de violência sexual, essa mulher pode decidir fazer o aborto sem precisar passar pela equipe multidisciplinar. O exemplo uruguaio, então, é bastante interessante, então fica o convite para que ele possa ser debatido.
principalmente na questão de como ele influi no debate sobre aborto no Brasil. No caso do Uruguai, o movimento de mulheres lá e com suas aliadas e seus aliados vinham de uma campanha pela legalização do aborto desde 1988. E elas, com muitos debates e com muito diálogo, inclusive com setores outros, não só do movimento, haviam construído um projeto de descriminalização do aborto que previa justamente que o aborto fosse feito segundo a solicitação das mulheres. Esse projeto, inclusive, tinha sido aprovado na época do governo Tabaré Vázquez, que ele vetou. E depois, nesse processo de aprovação que ocorreu em 2012, né? No Senado foi aprovado o projeto do movimento de mulheres. Quando chega na Câmara, tem toda aquela dificuldade e eles então apresentam um projeto alternativo que prevê essa comissão multidisciplinar que está colocada aí. E realmente o movimento de mulheres protestou contra esse projeto, disse que não era não era essa lei que atendia o que era o debate, a construção. E a questão é justamente o seguinte: a ideia de que as mulheres são irresponsáveis, que elas não sabem por que elas querem abortar, tomar a decisão de fazer um aborto na situação e nas condições hoje, como a gente já abordou, não é uma decisão fácil. Então, as mulheres não são umas irresponsáveis que não sabem o que estão fazendo. O maior motivo que as mulheres alegam que fez um aborto, elas se referem ao tema econômico. E se estão sozinhas. Não necessariamente é por isso. É porque é um motivo que pode ser aceitável. Então, uma comissão que vai lá, dá informação, vocês viram, fala dos riscos para a saúde, fala dos transtornos mentais e diz, olha, mas nós podemos apoiar você financeiramente se você decidir ter o filho. Então, isso pode realmente funcionar não só como uma coerção, mas também esse elemento de como está enxergando as mulheres. Por outro lado, o dado interessante é que, mesmo nessas condições, tem sido realizado o aborto. Tipo, o Uruguai tinha uma estimativa de 30 mil abortos. Por que eu digo estimativa? Porque ninguém sabia exatamente quantos abortos eram feitos, né? E nesse ano de legalização teve 5 mil abortos sendo feitos na rede pública. Então está muito distante o número que tinha antes com o número que está na rede pública. Mas também é um processo, é um ano só. Eu acho que vai ter que se levantar se as mulheres, justamente pelo medo dessa comissão, estão preferindo continuar indo ao aborto clandestino ou em outras situações. Mas é interessante para nós remarcar que, mesmo com essas contradições, o Uruguai está na contramão do contexto político nosso em relação ao tema do aborto. Por exemplo, na Europa, que em vários países teve a legalização do aborto nos anos 70, fruto de uma grande mobilização das mulheres, no caso da Espanha tinha sido nos anos 80, a primeira lei, só Portugal é que foi mais recente, hoje tem um processo de retrocesso. A Espanha, que inclusive alguns anos atrás, em 2008 ou 2009, agora minha memória falhou, tinha tido um avanço, porque antes eles tinham uma lei só com alguns permissivos, com algumas restrições, tinha avançado para ser em função do pedido das mulheres. Retrocedeu ao que era antes da lei de 1980. Que agora só é permitido em caso de estupro e de risco de vida para a mãe. Na França, também está tendo um debate para retroceder. Em Portugal está tendo problema. E, claro, nos nossos países da América Latina, com exceção de Cuba, que tem um aborto legalizado, agora nós temos o Uruguai, temos também na Cidade do México. O que a gente tem é muito mais essa cruzada religiosa, os projetos de lei que aumentam a criminalização do aborto, como, por exemplo, aqui nós tivemos recentemente aquela tentativa do Estatuto do Nascituro, que vocês se lembram, tem aquele projeto que chama Bolsa Estupro, que é que o estuprador tem que pagar uma pensão para a mulher, tudo questões que vão aumentando a criminalização das mulheres, mas isso não é uma realidade só do Brasil, é da América Latina, portanto a gente tem um grande desafio e a experiência do Uruguai pode nos ajudar a levantar esse debate e, inclusive, um elemento fundamental para essa vitória no Uruguai foi a laicidade. Talvez seja o país, eu ia dizer mais laico, mas talvez o único país, com exceção de Cuba, laico na América Latina.
No próximo bloco, Nalu Faria responde às dúvidas do público. A aula pública está de volta. Nesta última parte do programa, Nalu Faria responde às dúvidas do público presente no Bosque da Unesp em Bauru. Meu nome é Lídia, estou terminando jornalismo aqui. Eu queria perguntar assim, para a Nalu sobre a separação da política e religião aqui no Brasil. Se esse seria o ponto fundamental e se contribuiu alguma coisa ter a Dilma como presidente, ter uma mulher na presidência, ou se isso só foi um mito mesmo e a gente continua estagnado justamente por esse ser um entrave maior aqui no Brasil. Claro, essa questão de separar a política de religião é fundamental e faz parte desse debate do Estado laico. A ideia é que a política seja organizada por posições políticas, por correntes ideológicas. E acho que o que está em discussão no Brasil, esse tema que os movimentos estão levando do plebiscito por uma reforma política, de ter uma constituinte exclusiva, é extremamente importante, porque o que nós temos hoje é um congresso, não só um congresso conservador, onde as bancadas são organizadas cada vez mais pelos interesses corporativos. Então, nós temos a bancada dos ruralistas, que nós sabemos o que fez, a bancada evangélica, a bancada religiosa, e assim por diante, e, inclusive, coíbe muito o debate político, né? E acho que o Brasil precisa de processos, não só de uma outra forma de eleição do Congresso. A gente sempre diz que nesse Congresso aí, o movimento feminista não vai conseguir, seus aliados e suas aliadas não vai conseguir a descriminalização do aborto. Hein? Inclusive, a cada ação do movimento feminista, a direita faz uma mais forte, com uma questão que a direita tem um público imenso, e principalmente as igrejas, e cada vez mais a população, inclusive, reconhecendo que as igrejas têm que são legítimas para opinar sobre o tema do aborto. Agora, é claro, são as igrejas que têm programas de televisão, que têm essa bancada, que têm um acesso direto a meios de comunicação, a mídia repercute, a mídia tradicional repercute que essas igrejas fazem, né? Então, é realmente uma questão bastante complexa. Em relação a Dilma, sendo muito rapidamente, claro que é uma discussão muito geral, centrando só nesse tema do aborto, e eu acho que vocês devem se lembrar do que foi a campanha eleitoral. Naquela época a gente discutiu um pouco isso, e a gente acha que o que aconteceu é que a candidatura da Dilma acabou ficando refém da forma como o aborto foi colocado, e caiu numa armadilha, né? Porque naquela época os outros partidos colocou o tema do aborto, como vocês se lembram, e diante daquele medo de perder as eleições, achou que a resposta era fazer lá a carta e o compromisso de que não ia avançar. E as igrejas têm explorado muito isso. Por exemplo, uma coisa, aquele veto da Dilma, que eles queriam mudar, aquele projeto que vinha lá da Yara Bernardes, que era de prioridade às mulheres que sofriam violência no atendimento. Aquilo, se você olha o site das igrejas, eles dizem que a Dilma está rompendo com o acordo, que aquele projeto legalizou o aborto. Então, tem assim, uma cruzada moral e uma cruzada religiosa muito forte, e realmente o governo tem, do que eu entendo e do que a gente vê, a gente também está de fora, tem feito coisas mais no sentido da atenção, agora da atenção à saúde, em relação à questão da mortalidade materna, ampliar o serviço de aborto legal, agora com um grau de perseguição. Só para dar um exemplo, o Ministério da Saúde, há uns meses atrás, definiu algumas pessoas para ir conhecer a experiência do Uruguai, porque antes do Uruguai ter a legalização, eles trabalhavam com uma política de redução de danos. O que significava isso? Era justamente ter um atendimento humanizado nos hospitais para as mulheres que chegavam em situação de abortamento, como eu falei lá dos remédios, todas aquelas coisas, todos os métodos que as mulheres usam, elas precisam chegar no hospital. Só de o Ministério da Saúde definir que uma comissão ela conhecer esse trabalho, já apareceu um deputado querendo fiscalização, querendo saber o que estava fazendo. Então, realmente tem uma situação bastante complexa, e que eu acho
que mesmo que a Dilma tenha vontade pessoal de fazer diferente, ela está entrampada nesse cerco. Meu nome é Marina e eu faço Relações Internacionais na Unifesp. E justamente por conta do meu curso, a questão do Uruguai me chamou bastante atenção. E a princípio, quando ele apresentou o sistema lá, pareceu uma coisa bastante plausível, eu achei bem legal. E aí, tanto que me chamou bastante a atenção essa questão da posição enviesada dos médicos, assistentes sociais. Eu queria saber, não só sobre sua opinião, mas assim, algum outro sistema que talvez fosse mais efetivo para informar realmente as mulheres sobre o aborto. Nessa mesma pesquisa da Fundação Perseu Abramo e do SESC, e eu cito essa pesquisa porque ela é uma das mais abrangentes que a gente tem no Brasil, que ela é no território nacional, pega urbano e rural. A gente tem outras pesquisas, mas às vezes muito vinculadas só ao universo urbano. Inclusive, isso às vezes dá uma diferença de número. Lá mostra, inclusive, foi feito em 2001 e depois em 2010, que diminuiu o número de mulheres que falam que fez o aborto por decisão do homem. Tipo de 11% para 8%, né? De mulheres que fazem. E aumentou justamente o número da decisão compartilhada. Então, isso pode nos indicar justamente que no Brasil está tendo um pouco mais de autonomia das mulheres para dizer eu quero ou eu não quero, né, abortar. Agora, você tem toda a razão. O que precisa, a questão é assim, que a informação ela cumpre um papel, mas ela não é tudo, porque é aquilo que a gente falou, se a informação resolvesse tudo, a gente não teria aborto de mulheres universitárias, de mulheres da área de saúde, de psicólogas, todas abortam, né? Todas abortamos. Então, é muito mais complexo essa relação com a gravidez indesejada. Agora, o que é necessário, não só desde a sociedade, desde os movimentos, e desde os governos, desde as políticas, há uma atuação por aumentar a autonomia das mulheres. E isso significa desconstruir essa obrigatoriedade da maternidade. Então, historicamente, era aquela coisa, tem que ser mãe de todos os filhos que Deus mandar, porque trouxe o pecado ao mundo. Isso era o discurso antigo. Hoje, que já teve movimento feminista, que já teve luta, qual que é o discurso? O que dá o diferencial, a particularidade das mulheres é ser mães. Então, ser mães aparece como um privilégio das mulheres. E como um absurdo que as mulheres estejam deixando de ser mães, porque se elas não são mães, elas não realizam a particularidade do seu ser. Então você continua tendo uma imposição da maternidade, por isso que muitas vezes só a informação não basta. É todo um processo de desconstrução. Só legalizar o aborto não é o suficiente, mas legalizar o aborto ele é um marco para essa separação, porque se a mulher é informada, se ela usa anticonceptivo, mas mesmo assim ela engravidou, até às vezes por um problema inconsciente, um desejo inconsciente da maternidade, mas no real ela não quer, ela tem que ter esse direito de interromper essa gravidez indesejada. E o aborto tem que ser visto, e claro que isso tem que ser fruto de debate, de informação, como um último recurso frente a uma gravidez indesejada. Isso também no nosso país, em todos os países, só vai diminuir o número de abortos quando os homens também se responsabilizar mais pelo uso da camisinha. Porque o uso da pílula, que a gente sabe que traz um monte de problema para as mulheres de saúde, está provado que a pílula traz problema cardiovascular, aumenta o risco de câncer de mama, mas as mulheres e as jovens como vocês continuam usando pílula, continuam usando implantes hormonais, continuam usando métodos que também faz mal à saúde, que também coloca a saúde em risco e que é uma forma que limita a liberdade sexual e que coloca as mulheres, inclusive quanto mais jovem, nisso, num permanente dilema frente à sua sexualidade. As práticas sexuais ainda são muito ditadas pela norma masculina. E o desejo das mulheres e os riscos que as mulheres correm são muito pouco considerados. Eu gostei bastante do tema do aborto, porque é um tema que foi discutido nos últimos anos. A gente tem alguns mitos também que acabaram sendo derrubados com a palestra.
esse evento, essa atividade, ela cria para nós um estímulo muito interessante de se ter uma esfera pública, democrática, republicana para discutir temas importantes, como a questão do aborto. De acolher e atender as mulheres. Eu entendo isso, né? Mas ao mesmo tempo entendo que tem uma complicação e também tem uma dificuldade nossa no movimento e da